O apóstolo Paulo está colocando aqui que muitas vezes a gente pode até atribuir de maneira errada essa questão de que é uma verdade bíblica, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes a gente atribui isso a uma situação errada, porque, na verdade, a gente pensa que aquilo vai contribuir para o bem quando a gente acabou até fazendo o que é mal. Nós não podemos roubar e dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Desde que você se arrependa, você pode até pensar e encaixar esse versículo na sua vida. Agora, se você pensa que tudo que você faz, inclusive o mal, premeditado, é abençoado ou é permitido por Deus, aí você entra numa contradição. Porque a Bíblia não permite que você entenda a ação de Deus dessa maneira. Mas se você entender que todas as coisas que acontecem com você, inclusive as coisas ruins, que a gente não gosta muito de que passemos, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e se você de fato ama a Deus, essas coisas de fato serão bem para você. Agora, se você faz o mal premeditado, não obedece a Deus de maneira categórica, conhecida, de caso pensado, você não pode dizer que aquilo vai contribuir para o teu bem. Você tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Para que você não caia aí em alguns erros que as pessoas costumam cometer de maneira recorrente nas nossas vidas. Enfim, o comentarista continua. Se Filemão aceitar Onésimo como irmão amado, essa separação temporária trará benefícios permanentes a ambos, pois o corpo de Cristo terá sido enriquecido. Não importa a condição futura do escravo, a reconciliação somente será válida se resultar em comunhão continuada num só corpo em Cristo. Então, os nossos comentaristas terminam o comentário sobre o versículo 15 colocando o seguinte: se Filemão aceitar Onésimo como irmão, essa separação vai trazer benefícios, ou seja, inicialmente trouxe prejuízos. Vamos lá. Filemão ficou com um escravo a menos, né, um empregado a menos para fazer as funções lá da sua propriedade. Muito provavelmente Onésimo causou algum prejuízo para Filemão, então ele ficou com um escravo a menos, uma mão de obra a menos, tomou um prejuízo, de repente deixou os outros escravos, os outros empregados tendo que trabalhar dobrado, ou trabalhar um pouco mais, porque Onésimo abandonou seu cargo e foi embora. E o prejuízo que ele levou, a gente não sabe qual é o tamanho desse prejuízo. Então Paulo está falando o seguinte: olha só, Filemão, pensa bem, eu sei que a situação não foi legal, eu sei que Onésimo te causou algum prejuízo, mas veja bem, Deus está arquitetando tudo isso aqui, como fez com Esther, como fez com José, para que você o aceite dessa maneira e o incorpore agora no corpo de Cristo. Porque essa é uma oportunidade de você viver a comunhão de fato como Cristo deseja. Ele nos ensina que devemos perdoar uns aos outros, e a questão do perdão, a narrativa do perdão, eu acho que é a principal dessa carta. É a carta do perdão, como eu coloquei aí no subtítulo das lives, né? Então, toda live tem um título e o subtítulo principal, assim, né, digamos assim, é a carta do perdão. Então, é uma oportunidade para você, Filemão, e também para Onésimo, né? Como eu falei para vocês na aula passada, Onésimo também deve ter ouvido da parte de Paulo como proceder, mas é que a carta de Paulo a Onésimo não existe, então nós não podemos, além de especular, não podemos afirmar nada além disso. Mas certamente ele costurou com Onésimo e agora está costurando com Filemão através de uma carta. Olha só, Filemão, olha a situação que você está vivendo agora, vivenciando, e observe ela como uma oportunidade de aceitar seu irmão no corpo de Cristo, de ter comunhão com ele, de superar dificuldades, de aprender a abrir mão dos direitos por amor a Cristo e abençoá-lo, porque a partir de agora ele será alguém muito útil na obra de Cristo. Inclusive, insinua-se, né, parece que Paulo está querendo que Onésimo volte lá para Roma depois de se acertar com o seu patrão para trabalhar com Paulo. Então ele entende que esse ocorrido redundou em uma bênção. Apesar de prejuízos iniciais, depois as bênçãos poderiam ser colhidas tanto por Paulo como também por Filemão.